Você já escutou a palavra glocal? É uma mistura dos termos local e global. Por exemplo, quando a gente produz informação na nossa comunidade e coloca na internet, ela circula no mundo inteiro. A gente lê informação de vários países do mundo na tela do celular. Para falar desse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a professora Eveline Araújo, que conta de vários projetos que ela coordena de produção de mídia comunitária que depois vão para o mundo. Os estudantes do LabMe já estão há alguns episódios produzindo muito conteúdo para a gente que vai acabar circulando em todas as telas. A gente vai direto para São Paulo acompanhar a produção de mídia comunitária feita por alunos de escolas públicas. O Idade Mídia começa agora! Eu ingressei aí na educação em 2010 e eu vi que a escola ela tinha, uma dinâmica muito interessante. Várias atividades, projetos, e aquela questão, não tinha um registro, a comunidade até tinha uma imagem um pouco ruim da escola. Então aí juntei uma galera, alguns alunos da sexta série, assim, vamos pegar o que está acontecendo na escola, o que é notícia. Assim, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e vamos aprender fazendo juntos. Então assim nasceu o projeto. Bom, eu sou o professor Anderson Luiz e eu estou atualmente atuando na coordenação de gestão pedagógica. O princípio ali era, eu preciso que o aluno ele veja a sua escola de um olhar diferenciado. Então muitas vezes ele reclama dos problemas da escola. Mas uma escola que participa dos jogos estaduais, uma banda marcial que participa de concursos em cidades vizinhas, os professores fazendo aulas, muitas vezes você tem um professor fazendo uma coisa legal à noite, o da manhã não faz ideia. Então era necessário no primeiro momento, a nível local, a gente valorizar a escola. Na medida em que a gente conseguiu isso, aí surgiu a questão do vamos atingir um público um pouco maior, vamos tentar chegar até a comunidade, até os pais. Daí o Facebook, o YouTube, até o Instagram e aos poucos a gente foi convidado pela diretoria de ensino. Eles viram que a gente tinha lá os alunos sempre registrando, aí chamaram para a gente fazer a primeira cobertura da mostra científica. O nosso coordenador, o Anderson, ele basicamente fala assim pra gente, a gente tem um evento tal dia, ele passa um roteiro pra gente contando tudo que vai acontecer no evento. Com base nisso, eu e a Amanda estruturamos quem vai participar do evento, quem irá, e a gente organiza, fala, a gente precisa que você apresente falando disso, dessas tais pessoas, que você entreviste com esses assuntos, que você aborde isso. A gente preza muito pelo protagonismo, pelo aluno ser protagonista. Então, não é só o professor que dá uma demanda e todos obedecem. Aqui a gente discute como um grupo mesmo e depois, no final, a gente toma uma decisão geral. Meu nome é Mário Zacarias de Barros Júnior, sou professor de Geografia. O mais interessante, principalmente nessa parte, quando ocorrem os eventos ao nosso redor aqui, os alunos acabam buscando essas informações. Eles pesquisam um breve histórico, saber tudo o que está ocorrendo, principalmente na nossa comunidade, no bairro do Grajaú. Eu costumo falar para eles, uma notícia só é notícia se nós noticiarmos. E a gente tem que dar um ênfase, principalmente na nossa comunidade escolar. Porque eu sou do Grajaú, que eu não vou para frente. Não existe isso. Nós sabemos que a nossa comunidade tem diversos talentos aqui que eles devem ser explorados. Eu gosto muito quando o jornalismo traz o olhar de pessoas que vivem em uma determinada localidade, uma determinada comunidade, porque essas pessoas podem falar sobre o que elas vivenciam ali na prática. A terceira temporada do Idade Mídia trouxe a experiência do Voz das Comunidades, em que são pessoas que moram ali no Complexo do Alemão falando sobre o que elas vivenciam. Aqui no LabMe, vocês podem me contar se vocês já participaram de uma experiência desse tipo? O que vocês acham dessa imprensa local? Eu não cheguei a ter muito contato com isso, porque em Roraima a maioria das notícias que nasciam lá acabavam lá mesmo, assim. Um grupo, assim, de amigos e de universitários lá mesmo de Roraima criaram, assim, uma própria mídia, assim, para poder divulgar as notícias e tudo mais, para poder até mesmo se conectar com os jovens e falar o que rolava por ali. E eu sinto isso também no meu prédio. Eu não conheço ninguém que mora no meu prédio, eu não conheço a minha vizinha, não sei o nome dela.
Então, eu sinto falta de, sei lá, um meio de comunicação do prédio mesmo, que você pode falar, putz, tenho roupas pra doar, ó, tem uma planta legal aqui, como você pode me ajudar a cuidar dela, ela tá morrendo. Porque é assim que você cria esse efeito de solidariedade. Acho que a imprensa local tem esse efeito de criar um sentimento de comunidade. E pra mim foi uma certa desconstrução pessoal, assim, eu não valorizar mais a notícia lá de longe do que o que tá perto de mim. Não só pela questão óbvia de que o que tá perto pode me influenciar diretamente, mas também por essa consciência de você valorizar o que tá ali no seu meio, na sua realidade, do seu lado, sabe? Esse sentir, assim, eu senti mais daqui, eu senti mais o de lá, é muito relativo, porque depende muito do que eu tô lendo e como eles escrevem, assim, essas notícias, sabe? Eu posso sentir muito daqui da minha comunidade, mas também não posso pela forma que eles passam isso pra gente, sabe? Então, a partir dessa lupa de olhar para um lugar muito pequeno, de situações do dia a dia, você consegue entender melhor o todo da sociedade. A voz do povo alcança mais profundamente. A voz da vivência passa mais verdade. O Idade Mídia recebe hoje no estúdio a Eveline Araújo, que é diretora do Cine Tornado Festival e tem aí uma ampla experiência, né, Eveline, com mídias comunitárias produzidas por jovem. Muito obrigado pela sua presença aqui no Idade Mídia. Obrigada, Alexandre, pelo convite. Quer dizer, qual a importância, qual o poder de você ter localmente uma população jovem que produza comunicação? Pode ser jornal, pode ser rádio, pode ser filme no teu caso. Então, é importantíssimo tanto na construção da identidade, dele se reconhecer enquanto sujeito social, né? Como também é importante para ele se posicionar no mundo de forma comunicativa, assertiva, sabendo o que ele quer desse mundo que ele está, né? Por exemplo, no Festival do Minuto, um filme que foi muito bem classificado dele chama-se Na Rua, que eram os meninos andando de skate pelo bairro e mostrando os principais grafites do bairro. Então, puxa vida, olha a potência, né? Mostrando o aspecto do corpo, o aspecto da ginga, né? Mostrando a habilidade de estar socialmente circulando, porque na periferia a gente sabe que é uma habilidade, né? Você poder circular de uma certa forma livre, né? E mostrando toda a arte que eles encontravam no bairro. Eles olharam para o território deles e pensaram, o que eu quero mostrar desse meu território para o resto do mundo? A estética e a ética da periferia, quer dizer, dos bairros, da comunidade, elas vão ser absorvidas globalmente depois que você produz mídia por esses atores aí comunitários? Como é que é esse salto do local para o global? Eu acho que é importante colocar que essa comunicação acaba expandindo, né? Assim como eles fizeram já pensando para colocar no Festival do Minuto, no Festival de Curta-Metragem, então eles já têm a noção de que vai circular em grande escala. E essa grande escala permite justamente que essas estéticas influenciem o que a gente chama de mainstream, que são as grandes produções, Globo, Netflix. E esses profissionais que são olhados também acabam indo um percentual para esses lugares de trabalho. O Festival do Minuto é uma excelente vitrine, o Festival de Curta-Metragem é uma excelente vitrine, né? E como eu falei, nós temos oficinas, por exemplo, como aqui no Fórum, que faz em todas as periferias da cidade. Tem a oficinas É Nós na Fita, que também faz filmes nas escolas.
Então você vai vendo que existe um esforço e um movimento de estimular a periferia a fazer a produção de si a partir do audiovisual, para se entender como uma representação imagética e social, para se colocar no mundo. Eveline, a Fernanda, que é coordenadora do LabMe, tem uma pergunta para você. Como é que os professores em sala de aula podem desenvolver melhor também esse olhar glocal das informações? O que eu posso te dizer é que existe algo chamado educomunicação e existe algo chamado formação de professores. A gente tem que unir essas duas coisas, né? Formar professores em educomunicação, para que esses professores em sala de aula trabalhem com a questão da comunicação junto com os alunos, criem blogs, criem espaços virtuais para compartilhamento desse conteúdo. A gente sabe que o Brasil é de uma dimensão imensa e que a realidade em termos de internet para cada região é diferente. E nesse sentido, vale jornal mural, vale jornal de poste, vale rádio com alto-falante no carro, circulando no bairro, mas vale também fazer aquele espacinho na internet, mesmo que de forma lenta e gradual, alimentar esse espaço para que esse produto vá para o mundo e chegue aonde tem que chegar. Geice, traz sua pergunta também para a gente. Como fazer com que os indivíduos saibam escolher os meios de comunicação corretos para se informar? Um excelente canal de comunicação para você buscar é sempre aquele que você consegue identificar como que o fornecedor da informação confirmou a informação, né? Então, no jornalismo, por exemplo, a gente tem como pauta ética, e por isso que os meios de comunicação de massa são bem mais rigorosos naquilo que eles emitem do que a internet, YouTube, coisa errada, porque eles têm que cumprir esse código de ética, é buscar confirmar a informação com 3 fontes que não se comuniquem. E o que a gente fala é assim, literácia midiática, ou seja, aprender, que a escola ensine, né, a aprender de forma crítica os conteúdos e que a escola ensine a produzir, que aí é a educomunicação mesmo, né, a produzir de forma ética os conteúdos. Porque a partir do momento que eu produzo o conteúdo, eu também sou responsável por ver se aquele conteúdo foi verificado ou não. Eveline, para a gente terminar, a gente viu o poder da comunicação e deve ter um monte de gente perguntando como eu começo aqui na minha comunidade, com um coletivo de mídia, de produção de mídia, de comunicação. Qual o primeiro passo? Como se começa? Eu acho que o ideal, o começo, é sempre tentar organizar alguma forma de oficina, né? Se não tem ninguém propondo oficina para o seu lugar, para o seu ambiente, entrar em contato ou com a Quinofórum, ou com a Nós na Fita, ou verificar quem é da região ali, se tem fábrica de cultura, demandar que é uma oficina de cinema, o que é uma oficina de rádio, o que quer que seja, né? Porque a oficina vai te instrumentalizar e você vai começar a fazer com propriedade, né? Ah, não tem condição? Não tem. Comece com o teu celular, filma ou deitado ou em pé, começa a fazer, mas sempre com a ideia de coletivo, nunca com a ideia individual. Por que que eu falo isso? Para você não se tornar alvo fácil. Você se torna alvo muito fácil quando você está sozinho na briga, né? Então, é um exercício criativo, é uma construção de si? Mas é uma construção de si que está amparada por um grupo de pessoas. E daí esse grupo de pessoas pensando junto e nisso entendendo que há vulnerabilidade e que eu posso diminuir o risco da minha exposição, então como que eu faço de forma estratégica essa comunicação? Eveline, muito obrigado pela sua participação aqui no Idade Mídia hoje. E eu que agradeço. Neste episódio do Idade Mídia, a gente percebeu que o desenvolvimento da tecnologia permite a gente fazer essas relações entre o local e o global. Por exemplo, a gente pode ler uma notícia do México que tem tudo a ver com o que acontece na nossa comunidade, ou fazer um post que alguém vai ler em uma aldeia da Índia. Essa troca é muito rica porque amplia o nosso repertório e nos dá a ideia de que vivemos em uma aldeia global. Ou seria uma aldeia glocal? O Idade Mídia de hoje termina aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!